Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e hoje a gente vai conversar sobre um filme que estreia apenas dia 18 de novembro e que eu fiquei extremamente empolgada e surpresa pelo que me entregaram. Sim, Ghostbusters Mais Além simplesmente me surpreendeu. Quer saber por quê? Me acompanhe aqui no vídeo. Ghostbusters. Oi, amiguinho. Para quem nos acompanha no Instagram ou no Twitter, já sabe que eu saí extremamente empolgada com ele depois da cabine de imprensa, né? Fiz lá, tuitei, disse um pouquinho do que tinha achado. Se vocês não nos seguem no Instagram e no Twitter, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que simplesmente eu não sabia que eu precisava tanto assim ver a continuação do filme de 1984. Mas aí vocês param e me perguntam, mas Nath, já tem uma continuação, tem os Caça-Fantasmas 2, tem Caça-Fantasma de 2016. O que é esse filme te surpreendeu tanto como assim uma continuação? Pois é, esse filme já era para ter sido lançado há algum tempo, mas por conta da pandemia ele foi adiado. Quando saiu agora ali o último trailer, eu fui assistir, daí fui me empolgar, mas não sabia muito o que esperar dele, porque a gente sabe que os Caça-Fantasmas, eles vieram assim com uma carga bem negativa depois de 2016, porque teve muita gente falando mal do filme, que é protagonizado por mulheres. Porque no filme de 84 a gente tem um grupo de amigos cientistas que se juntam para estudar e caçar fantasmas. E no filme de 2016 a gente tem um grupo de mulheres fazendo isso. É a única diferença, a história é a mesma, tem o mesmo rolê deles procurando o edifício que vai ser a sede, né? Tem todo o negócio ali do carro que eles vão usar. É basicamente o mesmo filme. E esse, ele vem com uma nova pegada totalmente diferente. Para vocês que não lembram, os filmes, né, tanto o primeiro filme como o segundo de 89, né, e o de 2016, eles são muito cafonas, eles são bem breguinhas, eles têm umas piadas, aquelas piadas forçadas, jogadas o tempo todo, e os fantasmas, eles são assim... Eles são mais engraçados, né? São mais infantis do que assustadores. Todos os filmes anteriores a este de 2021 são assim, é a característica da franquia. Só que o novo filme, ele muda um pouquinho isso. Ele fica um pouquinho mais pé no chão, um pouquinho mais sombrio, tem um ar de terror, uma coisa assim que o público que gosta de Stranger Things vai gostar, que é o mesmo estilo, e também os fantasmas estão um pouquinho mais elaborados, né, assim, a tecnologia ajudou, e os personagens, meu Deus, os personagens, eles estão muito bons. Mas vamos rebobinar a fita, porque eu viajei aqui na conversa com vocês, e falar um pouquinho sobre o que é a sinopse. A gente tem uma mãe solo com 2 filhos, que acaba sendo despejada do apartamento da casa que eles estavam vivendo, e o único lugar que eles têm para ir é uma fazenda, uma casa assim, não podemos dizer que é uma casa, né? Bem caidinha, no interior dos Estados Unidos. Então é o único lugar que eles podem ir, porque o pai faleceu, o pai dela faleceu e deixou como herança essa casa. Então ela leva os filhos para lá e no verão eles vão ter que estabelecer uma nova vida agora ali. Só que o pai da Callie, né, que infelizmente faleceu e deixou ali a casa, ele tem uma relação direta com os Caça-Fantasmas originais de 84. Então tem todo um mistério para saber quem é ele, quem é o pai dela, né, avô das crianças que a gente vai acompanhar nessa nova aventura. Dentro dessa casa, dessa fazenda, eles encontram o carro, encontram as armadilhas, encontram as armas, a mochila, os uniformes, tudo. E ali eles vão ter que enfrentar agora uma nova invasão, um novo fim do mundo, exatamente como aconteceu basicamente lá
em 1984. Então, os filhos que a gente acompanha é interpretado pela Makana Grace, que é maravilhosa, a menininha faz ali a Phoebe de 12 anos, que é uma mini cientista, ela é um pouquinho deslocada, eles ficam falando pra ela fazer piada, mas só sai piada nerd, assim, tipo, sobre geometria. Então ela tem todo esse jeitinho estranho que é muito bonitinho no filme, e a gente compra muito a história dela, a gente fica muito encantada pela personagem que ela nos apresenta. E também o irmão, o Trevor, feito pelo Finn de Stranger Things. Então ali eles têm um rolê, ele tem toda uma questão de fazer novos amigos, apaixonadinho por uma menina num restaurantezinho em que ele vai trabalhar. É que toda a questão que a gente tem que lembrar também é que o filme ele se passa em 2021, na atualidade, né? Eles recebem essa herança e numa cidadezinha que pouco pega o sinal, bem de interior, onde todo mundo se conhece. O Trevor vai trabalhar em um restaurante onde o atendimento é feito com patins, uma coisa bem anos 80, né? Anos 70, 80. Então ele tem essa vibe. A gente vê em Stranger Things, vê em muitas obras atualmente que o povo gosta e funciona bem pro filme. Não é aleatório eles estarem ali. É legal eles estarem isolados, ter ali toda uma questão da Phoebe, né, ter um envolvimento com os outros colegas, porque para ela não ficar sem fazer nada, a mãe coloca ali nas aulas de verão, né, para ela ter tentar ter um relacionamento com outras pessoas, criar novos laços de amizade. E ela conhece o podcast. Sim, o podcast é o nome do menino, porque ele faz podcast, e o contraponto entre os dois, porque não são piadas forçadas, né? Elas acontecem naturalmente entre eles, e é muito gostosa essa relação, como vai construindo a amizade desses dois, né, da Phoebe e do podcast. E ele tem todas as tiradinhas ali de meio suspense, porque o podcast dele é sobre terror e sobrenatural e umas coisinhas assim. Então ele faz todo um jeitinho, e é muito bom acompanhar. E o professor da Phoebe, né, e do podcast nessa escolinha de verão ali onde eles estão, é o Paul, né, o nosso Homem-Formiga, e ele entrega sempre piadas maravilhosas, o jeitinho dele, porque ele tá ali, né, tipo um bico para ganhar mais dinheiro com aquelas crianças na escola pública, só que ele estuda tipo terremotos, então ele é também um nerdzão e começa a ajudar eles para tentar descobrir por que a cidade está tremendo, está tendo terremotos, mesmo não estando assim em um lugar onde deveria ter terremotos. Então a gente percebe que os negócios estão acontecendo ali meio sobrenaturais. Esse sobrenatural, essa coisa dos fantasmas, que nem eu falei pra vocês, nos outros filmes ele é bem galhofa. Nesse aqui ele tem um ar de mistério e um ar mais terror, assim. Tem muitas vezes que eu me peguei na cadeira do cinema, assim, meio... meu Deus, que medinho me deu aqui, que sustinho. E nos outros filmes isso não acontece, porque é uma comédia, então tu sabe que os fantasmas eles não vão dar medo. Nesse, todo o suspense, toda a atmosfera que eles vão apresentando pra gente funciona assim, desse jeito. Não importou que é igual ao primeiro filme, porque realmente também ele é uma homenagem. E a grande questão é, eu preciso ver o filme de 1984 para ver esse novo filme? Não precisa. Ele se sustenta, ele explica muito bem o que ele está enfrentando ali, quais são os fantasmas, qual é o rolê da família, quem são os caça-fantasmas de 84... Ok, ele sabe muito bem explicar sem ficar, sabe, dando discursinho. Como ele é uma continuação, a gente prevê que as pessoas têm uma relação com os caça-fantasmas, né? De alguma maneira, e que sabem ali um pouco da história. Mas é aquilo. Tô de boas. Olha, o Caça-Fantasma é um filme novo, vou lá a ver. Pode assistir, não tem problema. Vocês vão entender, vão gostar. E eu simplesmente amei. É um filme de 2 horas, ele não pesa tanto, né? Falando que 2 horas parece que é muito para um filme de comédia, mas ele sabe trabalhar muito bem o seu tempo para a gente conhecer esses novos personagens, conhecer a história antiga. Lembrando, se vocês não sabem, não ouviram por aí, tem 2 cenas pós-créditos, uma logo depois, assim, no final do filme,
E essa cena é muito boa. Recomendo que vocês assistam o filme de 84 de novo antes de ir ver o filme, porque tem ali uma referência maravilhosa. A última cena pós-crédito, ela acontece realmente depois de subir, né, todas as letrinhas lá na tela preta, todos os créditos, e tem uns 2, 3 minutos e mostra um pouco do futuro, né, do que pode acontecer com os Caça-Fantasmas e um próximo filme. Eu quero muito, porque este novo filme me ganhou e eu pretendo acompanhar ainda mais a franquia. Beijos, ative as notificações, se inscreva aqui no canal, porque provavelmente a gente vai falar um pouco mais da franquia, um pouco mais deste novo filme dos Caça-Fantasmas. Tchau!